Olá, nesse vídeo vamos falar do cálculo do ISS. Então vamos começar a entrar numa parte mais prática, mostrando como se calcula o ISS. Então vamos lá. O ISS, ele tem uma apuração mensal, tá? Então vamos colocar aqui lembrar que nós temos uma apuração mensal, tá? A apuração, ela é mensal. Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? O faturamento do mês, certo? Então, vamos colocar aqui janeiro, fevereiro e março. Então, eu tenho as receitas faturadas. Em janeiro, digamos que em janeiro eu faturei 50 mil. Eu tenho aqui em fevereiro foi melhor, faturei 60 mil. E em março foi melhor ainda, faturei 75 mil, faturamento de serviços. Digamos que eu concedi aí descontos incondicionais no valor de descontos incondicionais no valor de 10% do meu faturamento, né? Então, todo mundo que comprasse comigo naquele mês, teria nesses 3 meses, teria 10% de desconto. Além disso, eu tive descontos condicionais. Então, o que seriam os descontos condicionais? Aquele que eu digo para o meu cliente, se você me pagar antecipado, eu te dou um desconto. Isso quer dizer o quê? Que eu estou condicionando o desconto a um pré-requisito. Se ele pagar em dinheiro, se ele comprar, por exemplo, na compra de 2 peças, ele leva uma terceira de graça. Se ele, ao invés de me pagar no dia 30, antecipar para o dia 15. Então, eu tenho descontos condicionais, tá? Porque eu estabeleço uma condição para que esse desconto aconteça, ou seja, sem essa condição estabelecida, o meu cliente não tem direito ao desconto, então ele não é aplicado a todo mundo, eu tenho um desconto condicional aí nos 3 meses. Além disso, nós teremos o quê? Os cancelamentos, né? Normal, na prestação de serviço, a gente ter cancelamentos. O ideal seria que fosse cancelado antes da emissão da nota, né? Que o serviço nem fosse realizado. Aliás, o serviço, não posso cancelar uma nota se o serviço foi realizado, mas o ideal é que o cancelamento seja feito, por exemplo, eu emiti uma nota, fui lá muito apressada, muito ansiosa, emiti uma nota, mas o serviço não foi prestado, então eu emiti a nota indevidamente. Eu também posso ter um cancelamento do contrato da prestação de serviço, não prestou serviço, não emiti nota, eu tenho um cancelamento. Então, nem sai da base de cálculo porque não teve nem faturamento, né? Então, cuidado com essa questão do cancelamento. O que foi cancelado, quem cancelou, por que cancelou, a gente tem que tomar esse cuidado. Bom, então eu tenho faturamento líquido, né? Faturamento líquido em cada mês, que vai deduzir aí, vai pegar o meu faturamento. Então, peraí, eu tenho aqui, né? Eu vou pegar os 50 mil, menos o desconto incondicional, menos o cancelamento, o condicional e menos o cancelamento. Então, eu tenho faturamento líquido em cada mês. Essa é a minha base de cálculo do ISS? Não. Por quê? Porque a legislação não permite que eu deduza os descontos condicionais. Então, eu tenho aqui base de cálculo do ISS. Então, na base de cálculo do ISS, o que eu vou ter? Faturamento, desconto incondicional e cancelamentos. Então, deixa eu puxar aqui para ficar mais rápido. Muito bem. E aí eu vou chegar na... Essa é a minha base de cálculo do ISS. Eu fiz as deduções permitidas em lei e eu tenho, então, a base de cálculo. Então, vamos deduzir aí do faturamento, menos o desconto incondicional, menos o cancelamento. Essa é a minha base de cálculo para fins de tributação, tá? Eu vou aplicar a alíquota do ISS. Qual é a alíquota do ISS para esse serviço? A alíquota do ISS para esse serviço é 5%. Ótimo! Então, eu vou pegar 42 mil, 5% de 42 mil, 2.100 no primeiro mês, 2.600 no segundo mês,
3.300 no terceiro mês. Lembrando que os valores não se acumulam, então eu tenho o faturamento de janeiro e calculo o ISS de janeiro, tá? Gero a guia, pago no mês seguinte. Tenho o faturamento de fevereiro, calculo, pago em março. Tenho o faturamento de março, calculo, pago em abril. Então, lembrando que a apuração é mensal, a dedução permitida é de desconto incondicional e cancelamento. E a alíquota? A alíquota eu preciso saber quanto o município, no regulamento do ISS do município, qual é a alíquota que incide sobre aquela atividade. Então, tem atividade que vai ter alíquota de 2%, tem atividade com 5%, ou eu posso ser um município que eu coloco todos os serviços a 5%, tá? Então, eu preciso verificar isso em cada município. E aí, você fez o cálculo do ISS. Tá? Nós vamos ter um vídeo falando especificamente quando a gente tem retenção de ISS, qual é o tratamento que a gente dá, no caso de substituição tributária. Então, tudo isso vai ser tratado num vídeo especificamente para substituição, para retenção de ISS. Mas, de uma forma geral, é dessa forma que a gente calcula o ISS, tributo municipal, especificamente o imposto, com apuração mensal, com vencimento definido por cada município, tá? E nós podemos fazer também um cálculo considerando a construção civil, é interessante. Então, vamos lá. Digamos que esse faturamento seja da construção civil. Vamos continuar o nosso exemplo agora aplicando para a construção civil. Eu teria então a base de cálculo, vamos lá. Eu teria então a base de cálculo de 42 mil no primeiro mês, 52 no segundo mês, 66 no terceiro mês. Digamos que eu tenha material da obra em cada mês no valor de metade da obra. Né? Digamos que metade do que eu use na construção civil seja material e a outra metade seja mão de obra. Então, o que vai acontecer aqui? Dessa base de cálculo, né, do meu faturamento, eu fiz as deduções, cheguei na base de cálculo do ISS. Dessa base de cálculo, eu deduzo o material que é incorporado na obra da base de cálculo. Então, eu deduzo e chego na minha base de cálculo efetiva, né, de ISS. Então, o que eu vou fazer? 42 mil menos 21 mil e eu vou ter aqui o meu faturamento menos o material da obra. Ótimo! Agora, eu vou aplicar a alíquota sobre essa base de cálculo, ou seja, depois de feita a dedução, qual é o valor do meu ISS. Então, note aqui que o meu valor de ISS, ele se torna 1.050 no primeiro mês, 1.300 no segundo mês e 1.650 no terceiro mês. Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu tenho faturamento para a construção civil. Eu tenho faturamento, eu deduzo desconto incondicional, eu deduzo cancelamento. Eu não tive desconto incondicional e não tive cancelamento. Então, o faturamento é a base de cálculo, porque eu não tenho que deduzir. E aí eu cheguei nessa receita líquida tributável. Dessa receita líquida tributável, eu vou abater o material que foi utilizado naquele mês e incorporado à obra. Eu comprei o material, mas eu ainda não utilizei. Então, você não vai abater da base de cálculo. Você tem que ter utilizado esse material. E o interessante falar para vocês é deixar todas as notas fiscais desses materiais guardados por 5 anos, porque o prazo de fiscalização são de 5 anos. Então, o que vai acontecer aí? Se bater uma fiscalização, eu tenho que comprovar que essas despesas de materiais, elas existiram. E que a dedução da minha base de cálculo foi uma dedução legítima. Bom, com isso a gente termina de falar de base de cálculo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.